Olá pessoal, nessa aula falaremos sobre a transformada de Fourier e como nós chegamos na transformada a partir da integral de Fourier que deduzimos na aula anterior. Então aqui nós temos a integral de Fourier que deduzimos anteriormente, sendo que A de W é dada por esta expressão e B de W por essa daqui. Agora vamos substituir novamente a expressão de B de W e A de W dentro da integral de Fourier. Então, para isto, vamos deixar em evidência 1 sobre π, que aparece nas duas expressões, e também dentro da integral de menos infinito a mais infinito, o f de v em evidência. E aí nós temos o quê? Para o primeiro termo, aqui nós temos, então, a integral de 0 a infinito está aqui, e as duas integrais de menos infinito a mais infinito, elas foram unidas em uma única integral, de menos infinito a mais infinito, do que? Do f de v, que está aqui em evidência, vezes cosseno de wv, vezes cosseno de wx, mais seno de wv, vezes seno de wx. E observem que eu posso reescrever esse termo entre colchetes usando-se a lei dos cossenos. Eu tenho aqui cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A, seno de B. Isso resulta em cosseno de A menos B. Então, essa mesma expressão eu reescrevi ela aqui usando a lei dos cossenos. E observem que este termo aqui, o cosseno, é uma função par para W. Então, isso aqui, o que significa função par? Então, eu tenho que, se eu pegar o cosseno em W, é exatamente o mesmo valor de cosseno em menos W. Ela tem essa simetria em relação à origem. E observem que este f de v ele não depende de W. Então, ele é uma constante se eu estiver apenas variando em W. Então, observem que todo esse termo entre colchetes, ele é uma função par de W. Então, tudo que eu tenho aqui, se eu fosse representar graficamente essa integral, essa função dada por essa integral, em W, seria uma função par. Ou seja, sendo uma função par, eu posso reescrever essa mesma expressão como sendo, aqui eu estou integrando de 0 a infinito, eu poderia integrar agora de menos infinito até infinito e dividir tudo por 2. Porque se a minha função é par e eu estou integrando de 0 a infinito, ou seja, metade aqui do meu domínio, se eu integrar agora de menos infinito a mais infinito, eu vou ter o dobro do valor da integral. Então aqui eu pego e divido por 2. Então esta expressão é exatamente igual a esta, ou seja, o f de x pode ser escrito por essa expressão ou por esta, justamente porque o que eu estou integrando aqui, entre parênteses, entre colchetes, é uma função par. E observem que aqui eu tenho as únicas diferenças na expressão. Aqui eu tinha 1 sobre π, aqui eu tenho 1 sobre 2π. E essa integral, o extremo de integração, aqui era 0, aqui é menos infinito. E por ser uma função par, eu posso reescrever o cosseno, que era cosseno de wv menos wx, como sendo cosseno de wx menos wv. Ou seja, o argumento do cosseno eu multipliquei por menos 1. E o resultado é o mesmo justamente porque o cosseno é uma função par. E chegamos nesta expressão. Então, o f de x ele pode ser escrito como 1 sobre 2π, integral de menos infinito até infinito, em W, integral de menos infinito a infinito em V, da nossa f de v, cosseno de wx menos wv. Aqui nós temos a mesma expressão do slide anterior. E observem que se eu pegasse essa expressão que deduzimos anteriormente e substituíssemos o cosseno por seno, o seno ele é uma função ímpar de W. Ou seja, sendo uma função ímpar, quando eu integro de menos infinito até mais infinito, este termo aqui ele é igual a 0, independente do valor da f de v. Essa integral aqui necessariamente vai ser igual a 0, justamente porque quando eu integro em W, o meu seno é uma função ímpar. Ou seja,
qualquer ponto para um certo valor de w é igual ao valor da função em menos w com o sinal trocado. Então, necessariamente, isso aqui vai dar 0. Então, o que eu vou fazer é pegar esse termo que eu sei que é igual a 0 e multiplicar por i. Ele continua sendo igual a 0. E eu vou somar agora. Se eu tinha esta expressão, eu vou somar agora com esta expressão que eu sei que vale 0. Então, eu vou ter esta expressão agora. A minha f de x ela é igual a 1 sobre 2π, integral de menos infinito a infinito, integral em w, depois integral de menos infinito a infinito em v, da minha f de v, cosseno de wx menos wv, mais i seno de wx menos wv. E lembrando-se da fórmula de Euler, que eu posso representar a exponencial complexa aqui, e elevado a it, onde i é a unidade imaginária, igual a cosseno de t mais i seno de t. Então, eu posso reescrever este termo aqui como sendo e elevado a i, no lugar do t, eu vou substituir por wx menos wv. Então, temos este termo aqui. Então, esta integral aqui é exatamente igual a essa daqui. Copiando ela aqui para cima, nós temos que... observem que eu posso reescrever esta exponencial como produto de duas exponenciais. E elevado a i wx vezes e elevado a i vezes menos wv. Observem que o wx, ele não depende, esse termo elevado a iwx, ele não depende de v. Então, eu posso deixá-lo para fora dessa integral em v. Então, ele veio para cá, fora da integral de dv. Enquanto e elevado a menos iwv continua dentro da integral. Agora, vamos, por conveniência, eu desmembrei, dividi em duas partes, 1 sobre 2π. Então, como sendo o produto de 1 sobre raiz de 2π, deixei uma parte aqui fora, e 1 sobre raiz de 2π eu coloquei dentro dos colchetes. E eu vou dar um nome para esta função que está aqui dentro dos colchetes. Eu vou chamar de f chapéu de w. Isso aqui é uma função de w. Quando eu integrar, o v vai desaparecer, só vai sobrar o meu w aqui. E eu posso, então, reescrever a minha f de x como sendo 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a infinito dessa f chapéu de w, vezes elevado a i wx, que é esse termo que está aqui, dw. Ou seja, eu posso... vejam, observem um paralelismo. A minha f de w, que era aquele termo que estava entre colchetes, f chapéu de w, é igual a 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a infinito, da minha f de x elevado a menos iwx. Eu estou integrando em x e eu vou ter uma função de w. Agora, a minha função original, f de x, ela pode ser escrita como sendo 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a infinito, da minha f chapéu de w, elevado a i wx dw. Quando eu integro, o w vai desaparecer e eu vou ter uma função de x. Observem o paralelismo que eu tenho nessas duas funções. Inicialmente, eu tenho uma função de x, esse x pode ser o tempo ou o espaço, e quando eu integro, eu faço esta operação matemática, eu obtenho uma função na frequência, no domínio da frequência, que eu chamei de f chapéu de w. E quando eu realizo esta operação aqui, eu integro de menos infinito a infinito a minha f chapéu de w e eu restauro agora a minha função em x. Pode ser tempo ou espaço, dependendo do problema que estamos abordando. Mas é curioso observar como nós temos um paralelismo. As diferenças que nós temos aqui
essencialmente, no expoente aparece um sinal de menos quando eu realizo esta operação no domínio do espaço ou do tempo para a frequência. E quando eu estou no domínio da frequência, aqui aparece um sinal de mais no expoente e eu restauro o meu domínio, ou do tempo ou do espaço. E chamamos esta primeira operação de transformada de Fourier de f. E a segunda operação como sendo a transformada de Fourier inversa de f chapéu. Ou seja, na verdade, nós desmembramos a integral de Fourier em duas operações. Uma que joga para um domínio da frequência e outra que, a partir do domínio da frequência, eu restauro o meu domínio do espaço ou do tempo. Então, o significado da transformada de Fourier é desmembrarmos a integral de Fourier em duas operações. Uma em que permite que eu possa manipular uma representação da minha função agora no domínio da frequência, e outra que eu posso restaurar a minha função a partir do domínio da frequência. Outras representações que podemos encontrar na literatura da transformada de Fourier é um f estilizado aplicado na nossa função original. E para a transformada inversa, este f estilizado menos 1 para representar a transformada inversa. Então observem que a transformada direta, a transformada de Fourier, ela é aplicada na minha função f e eu obtenho uma f chapéu, que é função da frequência. Já a transformada inversa, eu aplico na minha função no domínio da frequência, eu restauro no domínio do tempo ou do espaço. Então vamos ver aqui alguns exemplos de transformada de Fourier. O primeiro deles vamos calcular a transformada de Fourier da f de x, que é dada por 1 quando o módulo de x é menor do que 1 e 0 caso contrário. Então é a nossa caixa, a nossa função caixa centrada na origem. Então vamos calcular a transformada de Fourier. Então aqui a nossa transformada de Fourier vai ser dado por 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a infinito de f de x elevado a menos iwx. Como a nossa função ela vale 1 no intervalo de menos 1 até 1, então eu posso reescrever a nossa integral como sendo de menos 1 a 1 da minha função f de x, que neste intervalo vale 1. Então 1 está aqui multiplicando o elevado a menos iwx. Integrando-se essa expressão, nós chegamos em 1 sobre raiz de 2π elevado a menos iwx dividido por menos iw. Isso avaliado nos extremos de menos 1 a 1. Chegamos então que a nossa transformada de Fourier é dada por 1 sobre menos iw raiz de 2π elevado a menos iw menos elevado a iw. E lembrando da fórmula de Euler, eu posso reescrever este termo como sendo menos 2i seno de w. Então chegamos aqui na expressão da transformada de Fourier para esta função. Raiz de 2 sobre π seno de w sobre w. Um segundo exemplo é para uma função em que ela é zero para valores negativos de x e é dada por essa exponencial para x maior do que zero, considerando que esse a é maior do que zero. Então, isso aqui é uma exponencial e para x tendendo a infinito, ela tende a zero. Então, vamos calcular a transformada de Fourier. Neste caso, então, a gente integra apenas de 0 a infinito, substituindo f de x por e elevado a menos ax. Podemos combinar, unir as duas exponenciais em uma única, então fica e elevado a menos ax menos iwx. E integrando-se, nós chegamos nessa expressão. E avaliando-se nos extremos de x igual a 0 até infinito, em x igual a 0, este termo tende a 1, é igual a 1, e no infinito, x infinito, isso aqui tende a 0, e chegamos então nesta expressão. Então essa daqui é a transformada de Fourier da função f de x. Então observem que agora nós temos uma função que apenas
dependente do W, da frequência em que eu estou lidando. Agora eu não tenho mais, se por exemplo x fosse um espaço, né, um problema, um f de x representasse uma função do espaço, o W que eu tenho agora, ele representa a frequência. Então a nossa f chapéu seria uma representação no domínio da frequência da nossa f de x. Agora vamos falar um pouquinho sobre a interpretação física da transformada de Fourier. Então, aqui nós estamos apresentando a transformada inversa, então estou restaurando a minha função original, ou no tempo ou no espaço, e essa minha f chapéu, ela indicaria a intensidade da minha função original para uma certa frequência, ou seja, é como se isso aqui fosse um peso dado a uma certa componente periódica com uma frequência W. E quando eu integro de menos infinito a mais infinito as diferentes frequências, eu estou restaurando, eu estou combinando cada uma dessas componentes para restaurar a minha função original. Então essa minha f chapéu de W, ela mede a intensidade de f de x no intervalo de frequência entre, por exemplo, um certo W mais um delta W. Então eu quero medir qual que é a contribuição num certo intervalo de frequência para a minha função original. De tal forma que é algo semelhante ao que tínhamos nas séries de Fourier, só que agora nós temos num domínio contínuo, em que o W, a frequência, ela varia continuamente, não é mais discreto. Então essa aqui, nós iremos tratar um pouquinho mais numa próxima aula sobre algumas interpretações físicas e aplicações físicas, mas aqui é só uma visão geral do significado físico da transformada de Fourier. É como se eu estivesse representando a minha função como uma combinação, uma somatória de infinitesimais termos com diferentes intensidades. Então cada uma dessas frequências combinadas elas representam a minha função original. Agora vamos falar sobre algumas propriedades da transformada de Fourier. A primeira delas é a linearidade da transformada de Fourier. Então imaginem que eu tenha duas funções, uma função f e a função g, e a transformada de cada uma delas é dada por esse f estilizado aqui. F, a transformada de Fourier da f, e aqui a transformada de Fourier da g. A linearidade da transformada de Fourier diz que se eu calcular a transformada de Fourier da combinação linear dessas funções, f e g, essa transformada de Fourier vai ser dada pela combinação linear das transformadas de Fourier de cada uma dessas funções. Então, aqui eu tenho que a transformada de Fourier de A, sendo A uma constante e B outra constante. Então, a transformada de Fourier de A vezes a função f mais B vezes a função g é igual a A vezes a transformada de Fourier da f mais B vezes a transformada de Fourier da g. E vamos deduzir isto. Então, vamos calcular a transformada de Fourier da combinação linear da função f e g. Então, podemos reescrever isso, como apresentamos anteriormente, como 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a infinito dessa nossa função que está entre colchetes, a mais f de x mais b vezes g de x, elevado a menos i wx dx. Eu posso, então, separar isso em duas integrais, uma que vai ser dada por a vezes f de x vezes e elevado a menos i wx, e a outra b vezes g de x vezes e elevado a menos i wx. E como a e b são constantes, eu posso deixar para fora da integral. Então, o que nós temos aqui é justamente este primeiro termo aqui, que está multiplicando essa constante a, é a transformada de Fourier da f. E este termo aqui, 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a infinito de g de x elevado a menos i wx, dx é justamente a transformada de Fourier da g. Ou seja, mostramos então a propriedade da linearidade. Ou seja, se eu quero encontrar a transformada de Fourier da combinação linear de algumas funções, basta eu somar, combinar linearmente as transformadas de Fourier de cada uma das funções isoladamente.
Então essa é a primeira propriedade que nós vimos, a linearidade da transformada de Fourier. Uma segunda propriedade que vamos explorar é sobre a transformada de Fourier da derivada da f de x. Então, agora o que eu quero calcular é a transformada de Fourier da f' de x. Então, será que existe alguma relação entre a transformada de Fourier da função original com a transformada de Fourier da sua derivada? Então, vamos calcular, então, esta transformada de Fourier, substituindo f por f' de x. E a gente pode resolver essa integral através da integração por partes. Então, aqui, só para recordar, aqui nesse retângulo em vermelho, eu indico a integração por partes. Então, aqui eu tenho uma v' de x e aqui eu tenho u de x. E eu posso reescrever essa integral como sendo dado por esse membro da direita. Então, vamos substituir. Vamos chamar essa aqui a nossa f' de x, que é equivalente a esse v de x. E e elevado a menos iwx é o nosso u de x. Então, nós temos que o primeiro termo vai ser dado por v de x, que é equivalente ao nosso f de x, que está aqui, vezes u de x, avaliado nos extremos, no caso menos infinito a infinito, menos a integral de menos infinito a infinito da nossa v de x, vezes a derivada de u em relação a x. E a derivada do nosso u é dado por e elevado a menos iwx, é e elevado a menos iwx vezes menos iw. Ok? Então, aqui estamos representando entre colchetes essa integral por partes. Agora, observem que este termo aqui é limitado, essa exponencial complexa ela é limitada, então o módulo dela é 1. Né? Então, mesmo indo de menos infinito a mais infinito, ela não vai divergir. Então, isso aqui é limitado. E assumindo que a nossa f de x ela tende a zero para menos infinito a mais infinito, este produto de algo que tende a zero por algo que é limitado também vai tender a zero. E aí nós temos o quê? Este termo aqui, 1 sobre raiz de 2π, juntamente com esta integral, é justamente a transformada de Fourier da f de x. Então, este termo aqui, vezes esta integral, é justamente a nossa transformada da função original, f de x. E aqui nós temos menos com menos dá mais, então nós temos que a transformada de Fourier da derivada de f com relação a x é igual a iw transformada de Fourier da minha função original. Então, para eu calcular a transformada de Fourier da derivada de uma certa função, basta eu calcular a transformada de Fourier da minha função original e multiplicar por iw. E assim eu obtenho a transformada de Fourier da derivada da função. E a gente pode expandir essa propriedade para derivadas de maior ordem. Então, por exemplo, se a transformada de Fourier da minha f' de x é dada por iw transformada de Fourier da f de x, então a transformada de Fourier da segunda derivada da f de x vai ser dada por essa expressão vezes iw novamente. Então é iw ao quadrado vezes a transformada de Fourier da f de x. E assim por diante. A gente pode então calcular a transformada de Fourier da terceira derivada da f de x, que vai ser dada por iw ao cubo vezes a transformada de Fourier da função original. E a gente pode fazer isto, basta para eu aumentar uma derivada, basta eu multiplicar o resultado por iw. E a gente vai ampliando o cálculo da transformada de Fourier para derivadas de maior grau. Uma aplicação da propriedade da transformada de Fourier com relação às derivadas das funções é no caso de solução de equações diferenciais. E um problema interessante é no estudo da flexura da litosfera, que a gente pode estudar como que a litosfera do planeta Terra ela se deforma quando colocamos cargas sobre a litosfera. Então aqui na ilustração eu apresento a litosfera, que é
porção mais externa do planeta Terra, composta pela crosta e parte do manto superior, e que tem um comportamento sólido no tempo geológico. E abaixo da litosfera nós temos a astenosfera, que no tempo geológico tem um comportamento fluido. Então é como se a litosfera, essa placa, ela estivesse flutuando sobre a astenosfera. E qualquer carga que eu coloque sobre a litosfera, como uma cadeia de ilhas vulcânicas ou uma cadeia de montanhas, esta carga ela vai representar um peso sobre a litosfera, e esta carga vai ser suportada tanto pela rigidez da litosfera quanto pelo empuxo exercido pela astenosfera. Então, o quanto cada uma dessas componentes contribuem para suportar a carga vai depender de quão rígida é a litosfera. Uma analogia para esse problema seria imaginar uma placa de isopor flutuando sobre uma piscina. E se eu coloco um bloco de tijolo sobre a placa de isopor, esse bloco de tijolo seria suportado parcialmente pela rigidez flexural da placa de isopor e parcialmente pelo empuxo exercido pela água. E se a placa ela é muito rígida, o que acontece é que boa parte da carga está sendo suportada pela rigidez da placa de isopor e menos pelo empuxo exercido pela água. Agora, se a rigidez é muito baixa, o que acontece é que a placa ela vai se deformar e boa parte da carga que está em superfície do bloco de tijolo ou da cadeia de montanhas, no caso da litosfera, esta carga ela vai ser suportada essencialmente pelo empuxo exercido pela astenosfera sob a litosfera. Então a forma da deflexão da placa vai depender de quão rígida é essa placa. E a equação que descreve este comportamento é dado por esta expressão que está aqui, onde nós temos H como sendo a carga topográfica que eu estou aplicando sobre a placa, aqui. A equação que eu quero resolver, a incógnita é o deslocamento vertical U. Então eu quero saber quanto que a placa ela vai se deslocar verticalmente por conta da carga que eu estou aplicando. Depende também da rigidez flexural D da placa. Quanto maior for esse D, mais rígida vai ser a litosfera. Este ρm é a densidade do manto, então a densidade da astenosfera que está exercendo empuxo sobre a litosfera. ρs é a densidade do sedimento que preenche as regiões, as depressões superficiais geradas pela carga. G é a gravidade, a aceleração da gravidade. E ρc é a densidade da crosta, no caso a densidade da carga que eu estou aplicando. Então esta é a equação que descreve este comportamento flexural da litosfera dado uma carga topográfica dado por h de x. Então, se eu conheço como que é a distribuição espacial dessa carga, eu consigo encontrar, e também conhecendo-se os outros parâmetros, como a rigidez flexural, o contraste de densidade, a aceleração da gravidade, o que nós temos é que a solução dessa equação diferencial vai me dar o deslocamento vertical U da placa ao longo do x. E uma forma de abordarmos esta equação é através da transformada de Fourier. Então vamos pegar esta equação e calcular a transformada de Fourier dos dois membros. Então, transformada de Fourier deste membro é igual à transformada de Fourier deste membro da direita. E lembrando-se da propriedade da linearidade da transformada de Fourier, eu tenho que a transformada de Fourier deste membro vai ser igual à soma da transformada de Fourier dos termos individuais. Ou seja, eu posso reescrever este termo como sendo D, uma constante, a rigidez flexural neste problema, vezes a transformada de Fourier da quarta derivada de U em relação a x, mais ρm menos ρsg vezes a transformada de Fourier de U. No membro da direita eu deixo a constante ρcg aqui em evidência e eu calculo a transformada de Fourier apenas da topografia. Copiando-se a expressão aqui para cima, nós temos então que, usando-se a propriedade da transformada de Fourier da derivada de uma certa função, nós temos que podemos reescrever esta transformada de Fourier como sendo a transformada de Fourier de U vezes IW elevado à quarta, representando a quarta derivada
da minha função u de x. Então, eu posso reescrever essa expressão como d vezes iw elevado à quarta vezes a transformada de u, que eu chamei de u maiúsculo aqui de w, mais ρm menos ρs, g, vezes a transformada de Fourier da u, que é essa u maiúsculo, igual a ρcg, transformada de Fourier da h, que eu chamei de h maiúsculo. Agora eu posso deixar em evidência a transformada de Fourier da u, e eu obtenho esta expressão. Assim, eu posso representar no domínio da frequência que a transformada de Fourier da u, que é o deslocamento vertical da placa, como sendo igual a ρcg vezes a transformada de Fourier da minha carga topográfica, dividido pela rigidez flexural da litosfera d, w à quarta, mais ρm menos ρsg. Assim, se eu conheço a transformada de Fourier da carga topográfica, eu posso calcular esta expressão, obtenho a transformada de Fourier do deslocamento vertical da placa, e então eu posso voltar para o domínio do espaço e restaurar a minha U original. Então essa aqui é uma utilidade da transformada de Fourier na solução de equações diferenciais.